Tudo bem? Vamos então a partir de agora aprofundar um pouco mais o assunto e-social. Vamos falar dessa vez dos impactos na tributação da folha de pagamento. Tá? A nosso ver, é uma das grandes sacadas do e-social. A gente vem falando que o e-social não muda absolutamente nada em termos de legislação trabalhista, previdenciária, tributária. Ele só veio racionalizar. Porém, a sistemática da tabela de rubricas, representada pelo evento S1010, na nossa visão, é uma das principais sacadas favoráveis principalmente ao governo, no caso de fiscalização eletrônica. Tá? Porque ele vai permitir uma fiscalização muito ágil da formação da base de cálculo do INSS, do Fundo de Garantia, Imposto de Renda, dos direitos trabalhistas como um todo. Então, essa sim, a nosso ver, foi uma grande sacada. E antes da entrada em vigor do e-social, eu diria para vocês até muito antes, quem não começou, inclusive, deve se agilizar ao máximo o processo, vai precisar fazer um depara, uma referenciação com a tabela de natureza de rubricas que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Então, hoje o fisco não tem condições de verificar quais verbas entraram na base de cálculo de cada empregado, mesmo no montante do empregador. Com o e-social, ele vai conseguir ter essa visualização, ok? Então, seguindo no curso, o que a gente tem de objetivos nesse curso? Qual é a nossa agenda? Na primeira parte, nós vamos conversar sobre os objetivos e as repercussões fiscais. Aquilo que eu já comentei, né? O reforço na fiscalização eletrônica. Na segunda parte, a gente vai relembrar onde é que está obrigado a folha de pagamento, quem que obriga, o que ela tem que ter, como ela deve ser implementada na legislação atual. Reforçando, não há alteração na legislação. Na terceira parte, nós vamos falar um pouquinho da natureza das rubricas no conceito do e-social e principalmente daquela questão do depara das rubricas que você utiliza para as rubricas referenciais. Na quarta parte, vamos falar da classificação das incidências. E aqui é interessante porque atualmente a maioria dos sistemas de folha de pagamento tem essa tabela de incidências, né? A tabela de parâmetros de cálculo, cada um tem um nome. Onde ele menciona o seguinte: sim para a INSS se for tributável, não se não for tributável, fundo de garantia é a mesma coisa. Então, a partir do e-social, nesse deparo das naturezas de rubrica, todas as empresas vão precisar padronizar também as formas de tributação, as formas de incidências nos códigos obrigatórios do e-social. Vocês vão perceber que o volume é bastante grande desse código e por tipo de contribuição. Na quinta parte, a gente vai dar um exemplo concreto de como deve ser feita essa tabela de rubrica. Tá? Na parte 6, vamos falar um pouquinho do que nós entendemos como necessário para aperfeiçoar os controles internos das empresas. Por exemplo, não raro as empresas criam as verbas conforme a convenção coletiva vai sendo emitida, ou benefícios vão sendo criados, etc. Não necessariamente com o devido cuidado muitas vezes na tributação ou dividindo a responsabilidade com vários entes dentro da organização. Vocês vão perceber que, dada a mecânica do e-social, principalmente ao nosso ver, isso é extremamente necessário. Esse aperfeiçoamento tem que ser pensado no seu projeto. Na parte 7, vamos falar do impacto dessa tabela de rubricas em outros eventos do e-social, bem como de onde ela vem impactada. Essa é outra sacada do e-social, na prática, um cruzamento de informações interno e também externo com os demais módulos do SPED, por exemplo, SPED contábil, a EFD Reinf, a sua declaração de imposto de renda, que inclusive vai sair por ele. Enfim, nós vamos citar isso com mais detalhes mais à frente. Na parte 8, vamos falar dos efeitos dela nos recolhimentos. Tal da DCTF Web, ou seja, a DCTF vai ter um escopo ampliado e na prática vai permitir que você emita sua guia com código de barras sem grandes necessidades de utilização do próprio sistema. Isso é bom por um lado, que desburocratiza, ruim por outro, porque efetivamente você não consegue fazer nenhum outro tipo de recolhimento sem efetivamente passar por ela.
Na nona parte, vamos falar um pouquinho de alguns pontos polêmicos, alguns entendimentos aí da legislação, que deve e o que não deve entrar na folha de pagamento e, por consequência, na tabela de rubricas. Sabemos que são polêmicos, por isso assim o designamos, mas é importante lembrar que a legislação não mudou, tanto para bem quanto para mal. Então, os entendimentos são os mais diversos possíveis e a gente tem que estar muito bem assessorado, muito bem amparado para a tomada de decisão. E na última parte a gente coloca uma sugestão de checklist de implantação dessa tabela de rubricas. Tá ok? Bom curso para vocês, um grande abraço.